Capítulo 4. Em Deus nós confiamos. Quinto dia da lua de sangue. Templo de Achiron, inverno, ano 3081 após a perdição. O irmão Ormin gritou quando Kalimvar o deitou sobre a longa mesa de pedra na extremidade norte da Câmara do Coração. A pedra gemeu sob o peso de Ormin em sua armadura de sentinela, e poeira caiu das juntas da mesa. O observador Gildrick, junto com sua protetora insignificante, Thalia, e 2 curandeiros cercaram Ormin, tentando em vão contê-lo em meio aos seus movimentos bruscos. Precisamos tirar a armadura. Gildrick examinou o joelho de Ormin, onde a placa da armadura sentinela estava rachada, com sangue jorrando pelas fendas. Vários outros cortes marcavam a placa no ombro e no braço esquerdo de Ormin. Uma lâmina da alma havia sido usada para cortar o metal sobrenatural. Irmão. Kalimvar colocou a mão no peito de Ormin, sua manopla tilintando contra o metal. Preciso que você recupere sua armadura para que Gildrick e os curandeiros possam cuidar dos ferimentos. A dor é o caminho para a força. A única resposta de Ormin foi um grunhido, seguido pela armadura sentinela do homem fluindo sobre sua pele como aço derretido e retornando ao sigilo marcado em seu peito. Irmão Gildrick fez uma careta ao ver o joelho quebrado de Ormin, enquanto Thalia se virou e vomitou. Achiron está te testando, irmão, disse Gildrick, levando a mão ao rosto de Ormin, forçando o cavaleiro a olhar em seus olhos. Você estará à altura do desafio. Ormin cerrou os dentes e assentiu bruscamente. Sim, observador, disse ele com um grunhido, falando entre dentes cerrados. Kalimvar repousou a mão enluvada na perna nua de Ormin. Ossos quebrados perfuravam a pele em vários lugares, pálida como a neve, com pedaços de carne pendurados. Com o poder do sigilo fluindo por Ormin e os dons restauradores do poço de Eraia, ele voltaria a andar, mas os ossos precisavam ser colocados no lugar primeiro. Os 2 curandeiros despejaram sangue Outweighed na boca aberta do irmão Ormin e começaram o trabalho. O líquido era para a dor o que a água era para o fogo. Como ele está? O irmão capitão Gandrid, o cavaleiro que assumiu o lugar de Ilarin como capitão da 7ª Legião após sua queda em Yunnain, apareceu ao lado de Kalimvar, com a armadura de sentinela cobrindo seu corpo do pescoço para baixo. Ele vai viver, disse Kalimvar, pousando a mão na ombreira de Gandrid. Torebon. Por enquanto, estão seguros. 6 dos escolhidos de Efialtir estão presos em corpos de prole de sangue, e há mais marcados de sangue do que consigo contar. Os magos os mantiveram sob controle, mas a cidade acabará caindo. A prole de sangue é simplesmente numerosa demais, e a luz da lua de Efialtir transforma os marcados de sangue em demônios. E os escolhidos? Nunca enfrentamos nada parecido, grão-mestre. E, no entanto, aqui estamos nós. Kalimvar manteve o tom de voz calmo, tentando irradiar a mesma serenidade que Veratin sempre possuíra. Nosso dever permanece o mesmo, não é, irmão? Proteja os fracos, disse Gandrid, acenando com a cabeça para si mesmo. Perdoe-me, grão-mestre. Não há nada a perdoar, irmão. Este caminho nunca foi para ser fácil. Ele nos testará, nos levará além dos nossos limites e poderá até nos destruir. Recebemos uma segunda chance para que possamos proteger este mundo. Se nossas vidas forem o preço da vitória, que assim seja. Já as entregamos. Gandrid soltou um suspiro profundo e então encarou Kalimvar. Que notícias do norte! Os filhos de sangue invadiram as terras queimadas e Mardoru, arrasando Arginvates e Copperstile. Kinspas ainda resiste, mas por pouco. Os olhos e ouvidos de Lirin na cidade nos dizem que ela logo cairá. O Império Loriano está em seu encalço, mas esta guerra está longe de terminar. Yunnain mudou tudo. Kalimvar hesitou, mas prosseguiu. Convocarei a cavalaria ao Grande Planalto assim que os outros retornarem. Há algo que precisa ser discutido. Às suas ordens, grão-mestre. Você se saiu bem, Gandrid. Ilarin ficaria orgulhoso. O homem apenas assentiu com a cabeça e se virou para seu cavaleiro ferido. Ilarin fora quem receberá a honra de conceder a Gandrid seu sigilo mais de 350 anos antes. Eles eram como sangue do mesmo sangue. Com o sangue Outweighed fazendo efeito, os gritos de Ormin se dissiparam enquanto Kalimvar se dirigia à mesa de guerra no centro da câmara. Mais 4 cavaleiros jaziam em camas e mesas, feridos e destroçados, com curandeiros e observadores cuidando deles antes que pudessem ser levados para o poço de Eraia. Assim fora nos dias que se seguiram ao surgimento da lua de sangue. 63 cavaleiros ainda respiravam, quase 30 menos do que antes daquela noite. Esta guerra vai nos tirar tudo. Nós os vingaremos, meu filho,
A voz de Achiron ecoou na mente de Kalimvar. Foi você quem os levou ao massacre, respondeu Kalimvar. O que foi isso? Gildrick apareceu ao lado de Kalimvar, limpando o sangue das mãos com um pano velho. Nada. Kalimvar balançou a cabeça, apoiando as mãos na borda da mesa de guerra. Para grande desgosto de Gildrick e dos outros observadores, ele havia ordenado à irmã capitã Arlena que arrancasse a mesa do chão da sala de guerra e a transportasse para a Câmara do Coração, que era maior. Que notícias de Poldor e dos observadores! Sua descrição nos permitiu localizar vários textos antigos. Eles falam dos escolhidos como campeões de Efialtir no reino dos deuses, os Vitarmir. São os guerreiros que mantiveram os exércitos dos outros deuses à distância para que Efialtir pudesse atravessar para este mundo e plantar sua semente na crosta terrestre. Eles também mencionam o outro nome que você citou, os Uritilim, os desvanecidos. São almas inferiores, servos do traidor, criados a partir de sua sombra, se você quiser acreditar. Mas os Vitarmir são mais do que isso. São demônios esculpidos na carne de Efialtir, fortalecidos por sua alma, que receberam vida através de seu sangue. A maior parte disso se assemelha mais à mitologia do que à história. Na maioria das vezes, os dois são a mesma coisa, Gildrick. Você descobriu algo que nos deu uma ideia do plano de Fanny Morten. Porque ele traria o Vitarmir através da fenda no véu. Efialtir deve atravessar, meu filho. Ele busca o coração de sangue. Está oculto, até mesmo de mim. Kalimvar fechou os olhos e balançou a cabeça, soltando um suspiro tranquilizador. Você está bem? Perguntou Gildrick. Kalimvar abriu os olhos com dificuldade, encontrando Gildrick olhando para ele com uma expressão curiosa. Ele respirou fundo e soltou o ar em um suspiro. Procure por referências a um coração de sangue. Gildrick ergueu uma sobrancelha. Simplesmente faça isso, Gildrick. Examine os textos. Peça aos cozinheiros que tragam refeições de hora em hora, talos de Tarkin, cerveja, chá, qualquer coisa que mantenha os observadores acordados. O sono vem depois. Não temos tempo para isso agora. Kalimvar se aproximou, baixando a voz para evitar os ouvidos curiosos de Thalia. Precisamos saber como Fanny planeja ajudar Efialtir a atravessar o véu entre os mundos. Ele fará sua jogada antes que a lua de sangue se dissipe. Devemos impedi-lo. Assim será feito, grão-mestre. Gildrick fez uma reverência e se preparou para sair. Gildrick. Sim. Que notícias de Tarron? Ainda nada, meu velho amigo. E não creio que encontraremos algo nos textos que temos. Se ele ainda vive, não está no plano mortal. Seguindo o exemplo de Kalimvar, Gildrick inclinou a cabeça para que Thalia não ouvisse. Ele ainda fala com você? Talvez seja aí que você encontre as respostas. Kalimvar assentiu com a cabeça. Quase nada de útil. Ele fala, mas não responde às perguntas. Parece mais o delírio de um louco. Dê tempo ao tempo. As guerras não são travadas apenas neste reino, meu velho amigo. Achiron luta por nós. Devemos permitir que a fé seja nossa armadura. 1. Kalimvar retornou à mesa de guerra enquanto Gildrick se retirava, com Thalia logo atrás. A fé era algo bom e Kalimvar tinha fé, mas havia apenas um motivo para um deus pedir a um homem fé cega, e esse motivo era o controle. Ele balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. A dúvida era a verdadeira assassina dos homens, e ele não tinha tempo para ela. Carregadores, servos, vigias e curandeiros circulavam pela sala, o ruído de seus passos e conversas se dissipando na mente de Kalimvar enquanto ele observava a mesa de guerra. Mais da metade dos cavaleiros estava em ação, contendo a horda de prole sangrenta que jorrava de suas fortalezas nas montanhas por todo o continente. Independentemente de a lua de sangue ser apenas o começo ou não, enquanto dominava o céu, a prole sangrenta se espalhava pelo continente como gafanhotos. Algumas cidades eram fortes o suficiente para conter a maré. Por pouco, mas outros seriam engolidos por inteiro se os cavaleiros não viessem em seu auxílio. As próximas semanas mudariam o continente para sempre. Ron, Arden, Ildris e os outros lutaram perto da base das montanhas Marin, onde os Bloodspawn haviam invadido a cidade de Elnestel. Milhares estavam mortos, a cidade em ruínas. Mas sem os cavaleiros, aqueles que fugiam seriam abatidos e dizimados. Mais cavaleiros foram espalhados por Eferia, fazendo tudo o que podiam para conter o avanço inimigo. A única vantagem era que o Império Loriano estava em silêncio desde aquela noite, e assim os cavaleiros lutavam em uma única frente, e não em duas. Mas Kalimvar sabia que, se Fanny Morten estava em silêncio,
era porque estava tramando algo. Aquele homem nunca fazia nada sem um propósito. Ele não conseguia tirar as palavras de Achiron da cabeça. O alinhamento acontecerá, meu filho. É inevitável. Você não pode impedir o arauto de Efialtir de alargar a fenda no véu. Muita coisa já foi posta em movimento. Mas você deve enfrentá-lo quando isso acontecer. Você deve limitar a travessia e fechar a fenda. Então, prepare o mundo para a guerra que virá. Preparem-se para a guerra que está por vir. Por 400 anos, Kalimvar se preparara para a Lua de Sangue, para enfrentar a escuridão que devastara o mundo durante a queda. E agora a Lua de Sangue chegará, e toda sua preparação fora em vão. A Ordem dos Cavaleiros estava reduzida a pergaminho, seus números quase pela metade. Os escolhidos de Efialtir já haviam partido. Fanny Morten estava ainda mais forte do que antes. Apesar de todos os seus esforços, de todo o seu sacrifício, de todo o sacrifício de Veratin, o mundo era um lugar mais sombrio e mais próximo do abismo do esquecimento do que jamais fora. Eu falhei. Ainda nem começou, meu filho. Então me dê algumas respostas, droga. Kalimvar bateu com o punho na mesa de pedra da guerra, atraindo olhares de todos os presentes na câmara. Uma pulsação percorreu seu sigilo, e ele não teve tempo para se preocupar com os olhares que os porteiros, servos e observadores lhe lançavam. Seu sigilo ardeu, sua pele se transformou em gelo enquanto ele invocava a fenda, a luz verde de sua borda brilhando contra a pedra fria, seu centro negro como a noite. Huon foi a primeira a passar, o líquido negro da fenda ondulando em seu rastro. Varlin a seguiu de perto, sua armadura de sentinela banhada em carmesim. A poça de sangue negro se expandiu, e Arden avançou através dela, carregando Sylvain nos braços. A mulher estava inconsciente, com o braço decepado logo abaixo do cotovelo, e o sangue jorrava abundantemente. Socorro! Rugiu Arden, com Ildris atravessando a fenda atrás dele. Gildrick! Aqui, irmão Arden! O observador Poldor correu pela sala, derrubando pilhas de pergaminhos e livros antigos de cima de uma mesa. Deite-a! Ele se virou para o observador Tinkin. Seiva de Brimlock, tripa de gato, agulhas, sangue Outveide de um graveto. Tinkin hesitou, com a boca aberta. Vai! O jovem observador fugiu apressadamente, com pânico nos olhos. Kalimvar compreendeu. Para o povo de Ardou, os cavaleiros eram como deuses. Nos últimos 4 séculos, era raríssimo um cavaleiro retornar ao templo com sequer um arranhão na pele. Irmão Arden colocou Sylvain sobre a mesa como se ela fosse feita de vidro. Vai ficar tudo bem, sussurrou Arden, de pé sobre ela, com uma das mãos na nuca. Ela estava completamente inconsciente. Vai sim. Kalimvar pousou uma mão no ombro de Arden e a outra no peito de Sylvain. Ele podia sentir a pulsação do sigilo da mulher como uma batida de coração em sua mente. Inspirando profundamente, Kalimvar estendeu a mão através de seu sigilo. Assim como lera nos diários do grão-mestre Telemanus, ele se concentrou no sigilo de Sylvain e ordenou que ele recolhesse sua armadura de sentinela. Em segundos, a armadura começou a recuar, expondo o ferimento horrível do braço decepado de Sylvain e permitindo que Gildrick e os curandeiros começassem seu trabalho. A menos que fosse necessário, Kalimvar não pensava em repetir aquilo. Parecia uma violação da própria alma de Sylvain. Relatório, disse Kalimvar a Huon, não querendo mais olhar para Sylvain. Conseguimos conter os Bloodspon tempo suficiente para que a maioria dos sobreviventes fugisse em direção a Varsund. A guarnição da cidade permaneceu ao nosso lado e agora marcha com os refugiados. Os escolhidos apareceram e os Bloodspon se consolidaram na cidade. Todas as almas que lá permaneceram. Você fez o que pôde. Kalimvar juntou as mãos ao lado da cabeça de Huon e encostou suas testas. Isso é tudo o que Achiron pode nos pedir. A sombra está se erguendo, e estaremos lá para enfrentá-la. Huon respirou fundo, depois se afastou, assentindo com a cabeça. Ele lançou seu olhar sobre Ildris, Arden e Varlin. Podia sentir a dor e o cansaço emanando de seus sigilos. Vão descansar no poço de Eraia. Lirin espera por vocês lá. Ele retornou de Kataga há apenas 1 hora. Devemos nos encontrar no Planalto assim que o restante de nossos irmãos e irmãs estiver conosco. Por favor, grão-mestre, mande-me de volta. O capacete de Arden recuou e ele olhou nos olhos de Kalimvar. O suor escorria pelo rosto de Arden, e ele respirava com dificuldade, mas seu olhar permanecia firme. Ele engoliu em seco e respirou fundo. A cada minuto que passamos aqui, mais pessoas morrem. Eu posso ajudá-las. Eu posso salvá-las. Ele balançou a cabeça.
Você não viu. Você não viu o que aqueles monstros fizeram. Ele respirou fundo e se recompôs. Por favor, mande-me de volta. Ainda não terminamos aqui. Se você não descansar, Arden, você também morrerá. Eu já morri. Recebi esta chance para que outros não tivessem que morrer como eu morri. O dever dos fortes é proteger os fracos. Eu imploro novamente. Por favor, me devolva. Cure sua alma no poço de Eraia. Kalimvar encarou Arden nos olhos enquanto falava. Ele compreendia a frustração do jovem. Há mais em jogo aqui do que você imagina. O dever dos fortes é proteger os fracos, Arden. Todos eles, não apenas alguns. Quando você recuperar suas forças, enviarei você e Lirin para Aravel. Precisaremos da ajuda deles, e os Draleid ainda são importantes para o que está por vir. A dureza na expressão de Arden dissipou-se ao ouvir a menção de Aravel e de seu irmão. Sim, grão-mestre. Ele curvou a cabeça, a respiração ainda pesada. Grão-mestre, posso perguntar, as aldeias ocidentais de Ilianara. Seu povo está seguro. Kalimvar respirou fundo. Muitas vezes era difícil para os cavaleiros se deterem em suas vidas passadas, mas para Arden em particular, o passado ainda estava misturado com o presente. Kalimvar não duvidava de seu compromisso, mas estava receoso do peso que poderia colocar sobre os ombros do jovem. Segundo o último relatório de Lirin, muitas das vilas e cidades restantes foram abandonadas em favor de Salme. Eles se reuniram em grande número e ergueram fortificações. Estão contendo os filhos de sangue. Obrigado, grão-mestre. Quando Arden, Ildris e Varlin saíram da câmara, Kalimvar agarrou o braço de Huon. Vai caminhar comigo. Assim como na Câmara do Coração, porteiros, cozinheiros, servos e sacerdotes enchiam os corredores do grande templo, seus passos e gritos ecoando. Cada rosto expressava medo e preocupação. Falarei com a aldeia assim que tiver falado com os cavaleiros. Huon esboçou um sorriso irônico, assentindo com a cabeça. Isso ajudaria muito. Eles estão apavorados. O crepúsculo carmesim da lua de sangue é tudo o que viram nos últimos dias. Eu deveria ter feito isso antes, admitiu Kalimvar. Huon balançou a cabeça e fez uma leve reverência ao ver a observadora Hilda. Não, disse ela, olhando para Kalimvar. Tempo é um luxo que não podemos nos dar. Mas os cavaleiros precisam de um descanso, mesmo que seja por algumas horas. A dupla caminhou em silêncio pelo templo, chegando finalmente à Câmara das Almas. A luz de velas aquecia a pedra das 100 alcovas esculpidas na parede oposta. Da última vez que Kalimvar estivera na sala, todas as alcovas, exceto 3, estavam vazias. Agora, 37 sigilos repousavam em seus lugares, suas superfícies verde-metálicas reluzindo à luz de velas. Um sacerdote vestido com túnicas brancas e verdes curvou-se profundamente diante de Kalimvar e Huon antes de acender 2 velas recém-colocadas e sair discretamente da sala. Os passos de Kalimvar ecoavam enquanto ele caminhava pela câmara. Ele parou diante da parede de nichos, estendendo a mão para tocar um sigilo. Este pertencia a Veratin. Kalimvar. As palavras de Huon se perderam quando seus passos ecoaram na pedra. Este era o de Mirken, disse ele, movendo-se para a alcova 6 espaços adiante, depois para a alcova ao lado. De Dainin, de Ilarin. Kalimvar, a culpa não é sua. Todos nós escolhemos isso. Eu consigo senti-los, Huon. Kalimvar se virou para olhar nos olhos de Huon. Aqueles olhos o encaravam há séculos, mantendo-o são, mantendo-o firme. Huon era sua pedra angular, sua âncora. Com Veratin desaparecida, ela era seu ponto de referência no mundo, o eixo em torno do qual o tempo fluía. Ildris, Tahon e Huon. Os 3 faziam parte da alma de Kalimvar, fragmentos de quem ele era como homem. Mas Huon era diferente. Ela o conhecia como ninguém. Encontraremos Tahon, disse ela, pousando a mão no braço de Kalimvar. Precisamos confiar em Gildrick e nos observadores. Eles encontrarão um jeito. Tenha fé em Ashiron. Kalimvar suspirou, seus dedos demorando-se no sigilo de Ilarin enquanto este repousava em seu nicho. Eu o ouço, Huon. Ilarin. Como assim você consegue ouvi-lo? Não, Ilarin. Kalimvar afastou a mão do sigilo de Ilarin e deu um passo em direção a Huon. De repente, sua boca ficou seca como areia. Consigo ouvir a voz de Ashiron na minha cabeça. Ele fala comigo. Huon não respondeu. Ela inclinou a cabeça para o lado, semicerrando os olhos, examinando cada linha do rosto de Kalimvar.
Ele podia sentir o coração batendo lentamente contra as costelas sob o olhar dela. Não perdi a cabeça, disse Kalimvar, aproximando-se. Devia ter te contado antes, mas não sabia como. Como se conta para alguém que se consegue ouvir a voz de um deus na cabeça? O que ele diz? O olhar de Huon nunca se desviou do de Kalimvar. Muitas coisas, mas não o suficiente. Ele me disse que a lua de sangue era apenas o começo, que haveria uma guerra por vir. Ele disse que... Desculpe, eu sei como isso soa. Eu sei que parece que enlouqueci. Kalimvar. Huon balançou a cabeça, levando as mãos às bochechas dele. O quê? Eu acredito em você. Ela pressionou os dedos no pescoço de Kalimvar, os polegares repousando sob suas maçãs do rosto. Sempre acreditei e sempre acreditarei. Você sabe disso. Eu confio em você. Kalimvar assentiu suavemente, encostando a bochecha na mão esquerda de Huon. Não sei o que faria sem você. Você continuaria lutando. Huon inclinou-se para frente e pressionou a testa contra a de Kalimvar. Assim como fez antes de mim, fará depois. Kalimvar inclinou-se para Huon, fechando os olhos, sentindo o calor da pele dela contra a sua. Ele não queria um depois. Sem Huon, não havia depois. Então, como se o peso em seus ombros tivesse ficado um pouco mais leve, ele recuou bruscamente, o sigilo em seu peito ardendo mais uma vez, lembrando de que o mundo estava em chamas. O que é isso? Perguntou Huon, demorando-se a tocar o braço dele. Emalia está pronta para retornar. É hora de trilhar o caminho adiante.